Bom dia a todos. Antes de mais, peço já desculpa pela minha voz um bocadinho nasalada, mas eu tenho visto alguns concursos de talentos, ou talents e afins, e acho que normalmente a malta que tem voz rouca tem melhor apreciação de júri, então eu passei o fim de semana aos pés de molho a ver se a coisa corria bem. Se calhar exagerei um bocadinho e peço desculpa também. Também agradecer desde já a todos vocês que perderam 30 minutos a conhecer e a fazer contactos neste certame, para me vir a ouvir, por isso eu vou tentar que o título não seja a coisa mais interessante da apresentação. Eu não sou comercial, por isso não venho aqui vender-vos nada, nem falar-vos de nenhum produto em específico. Obviamente venho falar-vos e mostrar algumas coisas que a Agitron tem feito ao longo destes 35 anos de experiência e de colocação de produtos no mercado. Felizmente já estamos em mais de 5 continentes, em mais não, somos só 5, mas em 5 continentes e em mais de 50 países, ou seja, uma pequena empresa de Santa Maria da Feira já coloca pequenos produtos distribuídos por todo o globo. Ou seja, não fomos ao espaço, Elon Musk acha que a tecnologia ainda não está preparada para lá chegar. Bem, como tinham dito que isto tinha um delay de alguns segundos, eu posso ter que demorar aqui a fazer a mudança dos planos. Bem, para começar, falar-vos um bocadinho sobre a evolução da indústria ao longo destes, se calhar, 200 anos de história. Começámos pela primeira revolução industrial que aconteceu há cerca de 200 anos atrás, ou seja, aqui foi a introdução da mecanização, começaram a aparecer as primeiras máquinas a vapor, foi por aí que começou. Depois passámos para a segunda revolução industrial, onde aqui já começou a aparecer a eletricidade e foi por aí que há de aparecer eventualmente. Depois a segunda revolução industrial que apareceu com a eletricidade e então começaram a aparecer as primeiras produções em massa, ou seja, começaram as linhas a produzir equipamentos e produtos em grandes velocidades. Depois a terceira revolução industrial com a automação, e aqui é interessante porque se calhar o primeiro equipamento de automação já surgiu ali em 1800 e qualquer coisa, ou seja, ainda na altura da primeira revolução industrial, com um tiar, com cartões perfurados, ou seja, já havia malta que há 200 anos atrás sabia que as coisas iam evoluir com um ritmo muito avançado, como acabou por acontecer. E depois passamos então para a quarta revolução industrial, que é onde nos encontramos hoje, na aquisição e na indústria inteligente, onde aplicamos agora IA em tudo o que é coisa. Para vos falar então um bocadinho o que é que nós encontramos na prática, e o que encontramos na prática que na realidade é aquilo que mesmo acontece nas nossas casas. O que acontece é que a maior parte das vezes quando chegamos aos nossos clientes e às indústrias espalhadas por todo o mundo, encontramos primeiro equipamentos que pertencem à primeira revolução industrial, equipamentos muito antigos, alguns deles sem qualquer possibilidade de aquisição de dados, nem coisa nenhuma. Depois passamos para algumas desses equipamentos ainda estão instalados em linhas que parecem da segunda revolução industrial, sem grandes automatismos ou sem grandes integrações. Depois a malta quis automatizar essas máquinas da primeira revolução industrial e aplicaram automação, fizeram ali uma manta de retalhos a maior parte das vezes. E depois, para piorar tudo isto, a malta ainda quer aplicar IA em cima disto. Ou seja, temos dados que vêm de diversos sítios, a maior parte deles inúteis, sem qualquer tipo de importância, mas só porque agora está na moda falarmos em IA e então queremos aplicar IA em cima desses dados e já sabem o que é que vai surgir de uma receita se os ingredientes são uma porcaria, não vai sair coisa em cima nenhuma. Com isto, é preciso, e é aqui que é a pertinência de encontrarmos os parceiros ideais para implementarmos os nossos sistemas de automação nas nossas fábricas. Não chega nós arranjarmos um parceiro que perceba de IA e que vai lá colocar um equipamento na indústria ou na vossa casa e a coisa fica a funcionar. É preciso alguém que tenha este olhar crítico sobre a coisa e não aplique inteligência artificial ou faça aquisição de dados só porque é fixe e só porque está na moda. Como é que a Agitron trabalha? A Agitron começa por entender o problema, há uma grande fase de conhecer o cliente, há uma análise técnica, fazemos uma análise de requisitos muito detalhada, começamos a pensar a solução com uma seleção de tecnologias e nós aqui não queremos ser os superassumos de coisíssima nenhuma. A Agitron trabalha de forma muito próxima com entidades do sistema científico, por exemplo, onde integramos soluções inovadoras e vão ver aqui algumas delas, tecnologias que nós, enquanto técnicos que trabalhamos nas empresas, nunca na vida nos lembraríamos que podíamos utilizar na nossa realidade. Mas vamos ver aqui alguns casos. E aqui também começa uma comunicação constante com o cliente. Isto vai se prolongar depois ao longo de todo o processo.
Começamos depois a parte de desenvolvimento, é aqui a parte mais dura, é aqui que começa, que nós vamos dizer, o partir da pedra, não é? Começamos a ter que trabalhar eficazmente nas soluções, integramos isto no cliente e este é um fator absolutamente determinante nos dias de hoje. Os equipamentos já não são só um equipamento que a gente coloca no meio da fábrica e que faz qualquer coisa. As máquinas cada vez mais estão integradas com a própria linha do cliente, fazem a aquisição de dados, amostragens, eventualmente, para medir coisas, depois no final pegamos nesses dados, metemos em modelos de de processo, por exemplo, ou outro ERP do cliente, e no final ainda damos feedback às máquinas que estão a produzir para que elas se corrijam sem ser necessária uma intervenção do operador. E depois no final, então obviamente a entrega do resultado, a instalação e a informação. Nós costumamos dizer que de facto nós não integramos máquinas, nós entregamos uma solução. Nós queremos criar valor e ajudar o cliente a criar valor. E é esse o nosso princípio ao longo de todos estes anos e tem sido esse o caminho que temos vindo a fazer. E aqui é muitíssimo importante o saber o que é que nós queremos controlar e o que é que nós queremos ver. Nesta imagem de fundo que estão a ver aqui, eu gosto de falar nesta semelhança, porque a maior parte, de facto, das empresas produzem milhões de peças, mas não sabem porque é que falham 2% delas. E isso é absolutamente crítico, é talvez dos sítios onde temos maior desperdício industrial de todos os tempos. Naquela imagem de fundo que estão a ver, é uns aviões da Segunda Guerra Mundial dos Aliados, em que quando eles chegavam à Terra, havia um matemático, um senhor Abram, que analisava e percebia onde é que tinham sido mais atingidos. Qual é que era o pensamento inicial? Era vamos proteger as zonas onde foram mais atingidos. Mas na realidade é totalmente o inverso. Se eles foram atingidos e se regressaram, significava que não havia problema absolutamente nenhum. O problema é onde eles não tinham sido atingidos, porque se não regressavam tinham caído. E essa foi a evolução. Ou seja, aqui, e fazendo este paralelismo com aquilo que é a indústria, o problema é nós sabermos onde é que estamos a falhar. E para isso nós precisamos de tecnologia de ponta para conseguirmos identificar esse defeito. Já não chega só o operador estar a olhar para a linha e ver um conjunto de peças, até porque a maior parte das linhas trabalham a 14, 15 mil, 30 mil a hora. É impossível estar lá alguém de vez em quando e funciona bem se calhar na primeira hora, mas depois de 8 horas de trabalho isso já não funciona com toda a certeza. Então, como é que a qualidade evoluiu ao longo dos tempos? Começámos, obviamente, por aquilo que era um controle artesanal. Era o operador que estava a fazer qualquer coisa, o artesão estava a modelar, a fazer um móvel e só quando ele achasse que aquilo estava impecável é que aquilo saía. Depois, entretanto, migrámos para um controle offline, que até ficou mesmo offline tudo negro, mas deste lado está melhor, em que basicamente era a aquisição, aí alguém à linha, pegava numas amostras e fazia as análises depois em laboratório. A maior parte das vezes isto não estava integrado com coisa nenhuma, depois alguém adquiria os dados, punha num Excel, no melhor das hipóteses, e lá analisavam para ver se o processo estava bem ou não. Era isso que se fazia. Já numa fase mais avançada, então migramos para aquilo que é o controlo em tempo real. E é aqui que é o salto grau da qualidade. É aqui que nós temos trabalhado muito. É trabalharmos, fazermos a aquisição de dados em linha, de forma automática, sem intervenção humana, conseguimos controlar, adquirimos esses dados, saber se estão bem ou mal, dar feedback à máquina de produção e no final ainda integramos isto com o ERP do cliente. Vamos ver aqui alguns exemplos. Primeiro falar sobre a qualidade offline. Aqui são alguns exemplos de alguns equipamentos que a Gitron desenvolve e comercializa na sua indústria. Temos aqui equipamentos para a indústria têxtil, por exemplo, equipamentos para medição do nível de vinho em garrafas, equipamentos de raio-x para detecção de corpos estranhos da indústria alimentar, ali o corte screener, que é um equipamento para medir o TCA, o cheiro a mofo nas rolhas de cortiça. Mas qual é que é o problema disto? Identificamos sempre tarde demais os problemas, andamos sempre a correr atrás do problema. É essa a nossa dificuldade. Então tivemos que evoluir um bocadinho nesta cadeia. Mas para não dizerem ou para não acharem que venho cá só falar de tecnologias que é ok tirar rolhas ou metem uns sensores tradicionais e está tudo bem, temos aqui alguns exemplos de algumas tecnologias inovadoras que temos aplicado nos nossos produtos. Uma delas é a tecnologia hiperespectral. Podem ver depois até inclusive no nosso stand que está o equipamento a funcionar, em que basicamente é o vermos para além do visível. Já não chega a usarmos as nossas câmaras de visão artificial básica, vamos dizer assim, que se consegue ver defeitos. Estas câmaras vão além dessa área, conseguem ver mais daquilo que é o visível.
Isto é muito usado na indústria alimentar, por exemplo, para perceber o estado de maturação da fruta, ou seja, perceber se ela está pisada, sem termos que andar ali a calcar a fruta e a pisar lá ainda mais. Na agricultura, para ver se normalmente colocam estas câmaras em drones, passam por cima de terrenos e conseguem perceber se tem muita umidade, pouca umidade, se é preciso irrigar mais ou menos. Isto tem uma amplitude enorme de aplicação e vão ver aqui um caso concreto onde já estamos a aplicar este tipo de tecnologias. Uma outra tecnologia inovadora também que usamos, e aqui é claro que nunca na vida a Hesdrone se ia lembrar de utilizar esta tecnologia por si só, e daí esta relação próxima que temos com as universidades, que é absolutamente crucial, e que eu acho que devia ser crucial para todas as indústrias, não é só para a Hesdrone. Acho que devíamos estar mais próximos daquilo que são as entidades científicas e de ensino. Pegamos uma tecnologia que é da NASA, literalmente, consiste no LIB, se chama Laser Induced Breakdown Spectroscopy, que na realidade não é nada mais do que fazer disparar um pequeno laser sobre uma superfície qualquer, e de acordo com aquele plasma que é produzido nessa pequena chama, consegue-se perceber quais é que são os componentes químicos que estão nessa superfície. O que é que nós fizemos com isto? Aplicámos na indústria da cortiça, num produto tão básico e que nós tiramos para beber o vinho num dia normal, mas que na realidade tem ali muita tecnologia por trás. Então usamos essa tecnologia, faz disparar ali uns lasers sobre a rolha e de acordo com os componentes que são emitidos consegue-se perceber, porque a rolha depois de ser feita, se calhar não sabem, mas tem uma película, um tratamento de superfície por cima, uma espécie de um silicone, para que a rolha, primeiro para servir de vedação, e para que a rolha também saia e entre com facilidade, senão nós não os conseguiríamos tirar quando quiséssemos provar o que está lá dentro. Então, basicamente, fazemos essa integração. E agora isto é crítico, mas a quantidade de dados que são produzidas nestes sistemas é absolutamente abismal. Isto já não é tirar uma rolha e medimos uma força e já está. Produzimos, se calhar, centenas de milhares de disparos em cada rolha e precisamos de arquivar essa informação em algum sítio e torná-la aceitável ou compreensível para alguém que está depois a utilizar essa tecnologia. E aqui também está a grande vantagem ou mais-valia da Hesdrone. É que nós pegamos nestes dados, integramos tudo isto, metemos nos nossos controles estatísticos de processo e alguém só tem que estar na sua fábrica a ver os dados a fluir nas suas cartas de controle e perceber se o processo está ou não está controlado. Esta é a mais-valia. Outra solução inovadora, Cooking Screener. O Cooking Screener, isto é principalmente para vocês saírem daqui e dizerem eu aprendi qualquer coisa hoje, quando chegarem a casa. Não sei se sabem, mas existem 5 técnicas de cozinhar os alimentos. São aqueles 5 quadradinhos que aparecem ali em cima. Primeiro, eu não percebo nada culinário, mas vou tentar. Primeiro é cozedura a seco, ou seja, calor quente, calor seco, estamos a falar de forno, por exemplo. Depois o úmido, que é o cozinhar, cozer em algum sítio. Depois o intermédio, que é uma mistura dos dois, os guisados ou coisas desse género. E ali o quarto, isto é só para eu mostrar ao meu francês, já que sou uma pessoa muito adulterada, que é o sous vide, que na realidade é colocar o alimento dentro de uma pequena saca de plástico e cozer em banho-maria, na realidade. E por fim, simplesmente secar ou vapor. O que é que nós fizemos? O cliente francês, indústria top, queria estudar as impressões digitais dos alimentos que estão a produzir ou que estão a testar. Ou seja, querem saber qual é que é a impressão digital daquele componente. Então o que fazemos é colocamos o alimento dentro daquele pequeno forno, que é controlado temperatura e pressão de acordo com aquilo que o cliente define, e depois a amostra é injetada já na imagem da direita naquele analisador, que na prática é um cromatógrafo de alta resolução. O que é um cromatógrafo de alta resolução? É colocar os átomos todos a correr, como cada átomo tem uma massa muito específica, eles começam a olhar para a meta e quando ele passa naquela meta contam, porque cada átomo tem aquela massa, por isso sabem em que momento é que ele vai lá passar. Então, na realidade, com isto conseguem saber que componentes é que foram gerados quando se cozinha aquele alimento a uma determinada temperatura ou uma determinada pressão. Mais uma vez, um equipamento que usamos de tecnologia para a indústria alimentar, neste caso. Agora passamos para a parte de controle da qualidade em tempo real. Ou seja, já não chegava para fazermos medições em laboratório, passamos de ir para a fábrica, porque a quantidade de dados que começa a ser gerada começa a ser abismal. O que é que a Hesdrone, que na prática é um conceito que existe em todo lado, não é a Hesdrone que inventou o conceito, mas já temos aplicações concretas disto. O que é que nós fazemos?
O que é o conceito? Na realidade, é termos um processo de produção de peças, ou o que vocês quiserem, pode ser de rolhas, pode ser de peças plásticas, pode ser de peças metálicas, indústria automóvel, o que vocês quiserem. Temos uma tecnologia qualquer de sistema de inspeção. A tecnologia também pode ser desenvolvida pela Egitron ou alguma tecnologia que vocês já tenham internamente. Pode ser visão artificial, pode ser IA, pode ser simplesmente sensores, o que quiserem, é indiferente. Aplicamos estes dados numa análise dos resultados, uma pequena interface, obviamente para mostrar o que é. Misturamos isto tudo num algoritmo de inteligência artificial e aplicamos, e esta é a grande mais-valia, aplicamos o feedback nas máquinas. Ou seja, ainda antes de conseguirmos identificar que há um problema, ou ainda antes de haver o problema, nós já estamos a identificar que a coisa vai correr mal daqui a tempos. Então nós já estamos a corrigir as máquinas. Bem sabemos que a realidade da indústria, como vimos naqueles primeiros slides, é que têm máquinas da primeira revolução industrial, ou seja, a maior parte delas ainda nem sequer estão preparadas para adquirirem ou comunicarem com os nossos sistemas. Mas havemos de lá chegar, e é esse o caminho. Se não começarmos por lado nenhum, nunca lá iremos chegar. Agora, obviamente também, como estão a imaginar, estamos a analisar uma linha de produção que está a trabalhar a 12 mil peças à hora, quantos dados é que nós vamos ter no final do dia? É impensável termos alguém sentado no laboratório a olhar para isto. Então temos os nossos softwares, o controle estatístico do processo, em que basicamente nós pegamos em todos estes dados e enviamos para o controle estatístico do processo e ali o operador consegue perceber se o seu processo está ou não está controlado durante o tempo. Ou seja, não há aqui intervenção humana, não é preciso aqui alguém ir lá meter os dados à mão porque alguém se enganou e carregou no 3 em vez de carregar no 1, ou eventualmente, como já vimos muitas das vezes, eu sei de cor, eu registro aqui 3 e depois quando lá chegar vou descarregar estes 3 que eu lembro-me quais é que eram. Nunca funciona. Para não me dizerem que venho cá só a falar em teoria, temos um caso real que já desenvolvemos e que já está a funcionar na prática. O que é? Isto é um equipamento de medição de rolhas, medição de vários parâmetros. Neste caso falamos de umidade, dimensões e massa, densidade na realidade do produto. As rolhas estão a passar nessa linha e nós estamos a adquirir constantemente todos estes dados. Estes dados são depois, obviamente, enviados para o nosso EPC e o operador só está a garantir que está tudo a funcionar. Os dados são também comunicados, de acordo com o algoritmo, para as máquinas que estão a produzir as rolhas e as máquinas corrigem-se antes de haver um problema. Percebe-se que há uma tendência de fugir fora do controle e as máquinas fazem esses ajustes. O que é produzir com zero defeitos? Na realidade, fazer bem à primeira. Acabar com os desperdícios. Ninguém gosta de perder dinheiro, perder tempo, de andar a desperdiçar notas que nos venham ao bolso sem que a gente deixe, e então é fazer bem à primeira vez, de forma a garantir que não temos que depois ter retrabalho sobre os produtos que estamos a produzir no nosso dia a dia. De automatizar, medir e controlar, ou seja, é supervisionar, é simplesmente termos alguém que está depois no seu gabinete a supervisionar os dados que estão a ser adquiridos. E, por fim, o controle preditivo, ou seja, é simplesmente relaxar porque as máquinas estão-se a controlar a elas próprias, entre aspas. Obviamente que isto é sempre no sentido teórico, bem sabemos que a coisa não funciona assim e também não quer dizer que a coisa é para ficarmos sem os humanos, porque os humanos ou os operadores são precisos, não é nada disso, muito pelo contrário. Os operadores são precisos e para fazer trabalho de valor acrescentado. Agora, coisas repetitivas, de olhar para um sítio qualquer, pegar os dados e metê-los noutro sítio e copiá-los, isso não é valor acrescentado. Isso podemos ter sistemas automáticos que façam essa tipo de aquisição. Agora aqui alguns projetos, assim muito rapidamente, projetos inovadores que temos feitos nos últimos tempos. O projeto Iron Fish, que é para a indústria do bacalhau. Isto também é muito interessante. Isto também é muito interessante porque eu agora quando vou ao continente pareço um especialista a escolher bacalhau. Pego no bacalhau, ponho o bacalhau na horizontal, olho para o rabo, se o rabo ficar direitinho, não quero aquele bacalhau porque está seco. Se o rabo estiver muito caído, tem muita água, vou pagar a água ao preço do bacalhau, também não quero. Tem que estar assim mesmo no pó. É assim que escolho o bacalhau, já agora. E então, basicamente, o que é isto? Isto é, nós vamos aplicar algoritmos de inteligência artificial, analisar o peixe com visão artificial, perceber onde é que tem defeitos, barbatanas, qual é a dimensão desse produto. No final, passar essa informação a um subsistema de corte, que vamos definir como é que será, eventualmente com ultrassons, eventualmente com um jato de água, não sabemos, estamos a testar e vamos ver isso, de forma a maximizar e aproximar ou ter o melhor resultado possível daquilo que é o nosso peixe. E depois no final, outra vez, sistema de inspeção 2D,
para que aquelas embalagenzinhas da Ribeira Alto que a gente recebam em casa tenham as postinhas todas iguais e seja de acordo com aquilo que são os nossos requisitos ou aquilo que é a nossa expectativa. Depois, outra realidade, outro projeto, outra indústria completamente diferente, o Precision Plastics. Aqui é um bocadinho o nosso contributo para o planeta. Estamos a usar também, mais uma vez, tecnologia hiperespectral, tecnologia inovadora, top, para conseguirmos identificar plásticos de diferentes tipos. Plásticos de baixa densidade, são as típicas sacas de plástico que a gente tem em casa, vamos dizer assim. Então era preciso fazer a separação desses plásticos, analisar um conjunto de parâmetros ao longo de todo o processo e depois, no final, analisar também a viscosidade. Mais uma vez, é analisar coisas, dar feedback às máquinas que estão a produzir, para que elas funcionem sempre da mesma maneira e tenham sempre o mesmo tipo de output. É sempre o mesmo princípio. Para terminar, o futuro que na realidade já começou, só deixar aqui 3 tópicos. As fábricas começam a comportar-se como organismos vivos. Na realidade é isso. As fábricas já não é uma máquina a vapor, as máquinas têm sentimentos e às vezes têm muitos sentimentos que elas comportam-se mal quando a gente quer que se comportem bem, mas começam a aprender e a reagir por elas próprias quando bem programadas. Depois, que a IA é de facto extraordinária e isto é um fator absolutamente determinante. E tem-se falado muito, obviamente que a IA pode ser mais aplicada e às vezes usamos ou ouvimos dizer que a IA é tudo IA. Agora tudo é IA, tudo serve para dizer que é IA, só que está fixe, se fizerem isso num caderno de encargos, é espetacular e vai vender só porque diz que é IA. Não é esse o princípio. Mas a IA de facto é extraordinária a identificar padrões, a fazer coisas que nós quando olhamos para lá numa quantidade de dados que parecem uma mistura complexa que ninguém entende, a IA é espetacular para fazer isso. Mas a decisão, o sentido, perceber o conceito, ainda é humano que consegue fazer isso e continuará extraordinário a fazer isso e não há nenhuma inteligência artificial que venha a substituir. E depois, por fim, pois a capacidade de adaptação vale de facto muito mais da capacidade de produção. Vivemos num mundo em constante evolução em que nos interessa mais as diferenças do que aquilo que são os fatores que unem as diferentes sociedades e os diversos países e então a nossa capacidade de nos adaptar continua a ser muito mais vantajosa do que a capacidade de produzir coisas que nunca mais acabam. Muito obrigado pela vossa atenção, pelos vossos minutos e espero ver-vos por aí.